1 João, então, 2, do versículo 18 ao 24, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também tem o Pai. Aquele que o confessa não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes, desde o princípio também permanecereis no Filho e no Pai. Capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em corpo ou em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas. Pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez clamamos pelo Teu Espírito Santo que interceda por nós nessa hora, iluminando nossa mente para entendermos o que o Senhor quer nos dizer através de Tua Santa Palavra. Que sejamos confrontados e, ao mesmo tempo, acolhidos pela Tua maravilhosa graça. Que sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra e que ela, somente ela, produza os frutos entre nós hoje aqui. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vocês já assistiram aquele filme do Quentin Tarantino, Bastardos Inglórios? Assistiram? É um filme muito interessante, eu gosto muito desse filme. Mas em especial eu gosto de uma cena desse filme que eu acho formidável, que é eu diria assim, talvez o esboço do filme. É a cena em que os representantes da SS, não é, estão ali numa taverna, então, portanto, eles são estão envolvidos até o pescoço com o nazismo, com a liderança estratégica e militar do nazismo, mas nessa taverna também existem outros nazistas. Na verdade, são aliados, não é? Um deles é um inglês, por sinal, que é o que nos interessa, disfarçado de nazista. E eles falam muito bem o alemão, conversam, dialogam, trocam figurinhas, jogam, tem um jogo lá de filmes para descobrir os personagens, e aquela coisa toda, e a conversa vai e volta, aquela discussão toda, e até um determinado momento em que o inglês vai pedir 3 cervejas. Ele diz, 3 Bier, bitte. Quando ele faz assim e não assim, o alemão olhou e falou assim, hã? Ele faz exatamente assim, olha, 3, com esse dedo assim. Só que assim, só quem faz somos nós, americanos também fazem assim, mas alemães não contam assim, não é mesmo, Christian? Eles não contam assim, olha, primeiro, segundo,
Terceiro, alemães contam assim, olha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então quando ele pede, drei Bier bitte, e ele não faz com os 3 dedinhos assim, mas com os 3 dedos assim, ele acaba se denunciando. Ele acaba sendo reconhecido. E aí a Segunda Guerra Mundial começa exatamente naquele momento. Sabe por que as coisas são assim? Porque a gente pode usar máscaras. Mas há dados da nossa identidade que eles sempre vão escapar. Porque eles fazem parte da nossa natureza. É aquilo pelo que somos reconhecidos. Aquele espião se deixou ser reconhecido justamente porque ele não obedeceu uma espécie de identidade que é notória daquela cultura, daquele contexto. Eu diria aos irmãos que o problema da primeira epístola de João é exatamente esse. O problema que envolve o reconhecimento daqueles que são cristãos. Como os cristãos se reconhecem num mundo como o nosso, que é um mundo anticristão, que um dia foi cristão, que agora é um mundo, eu diria, anticristão, e que nos impõe, dia a dia, desafios 1000, porque vivemos com os não cristãos, convivemos com pessoas que não partilham da nossa fé, vestimos roupas tais como eles vestem roupas, vestimos roupas semelhantes, visitamos os mesmos restaurantes, nutrimos das mesmas instituições públicas, assistimos aulas em universidades que são as mesmas, compartilhamos diversos espaços públicos, estamos envolvidos com eles o tempo todo, mas o que será que nos distingue? Qual é a marca pela qual o povo de Deus, por mais que vista máscaras, por mais que pareça, por mais que vista, por mais que se envolva com o contexto em geral da humanidade, o que é que neste povo se deixa transparecer em termos de identidade? Esse é um problema também para João. João está interessado em responder a seguinte pergunta: o que torna alguém reconhecidamente um cristão? Quais são os sinais? Quais são os paradigmas? Quais são os gestos? É um comportamento? É uma maneira de pensar? O que, afinal de contas, sinaliza que uma determinada pessoa é cristã? Como reconhecer um cristão? Como reconhecer-se como um cristão? Esse problema era importante para João, porque ele escreveu essa epístola por volta do final da década de 80, início da década de 90. Portanto, décadas depois de Paulo já ter anunciado entre a presença dos que viviam ou em Éfeso ou nos arredores, uma espécie de surgimento de lobos vorazes, queriam surgir de dentro da igreja para desvirtuar da fé aqueles que eram discípulos de Cristo. Isso está, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, texto que nós já lemos no semestre passado, no ano passado, para falarmos sobre os presbíteros. É o texto em que Paulo está em Mileto e manda chamar os presbíteros que estão em Éfeso. Então ele encontra-se com aqueles presbíteros, dá uma série de exortações e encorajamento àqueles presbíteros, num encontro extremamente sensível, emotivo, e ao mesmo tempo os adverte de que surgirá entre eles, entre aqueles presbíteros de Éfeso e arredores, aqueles que seriam como lobos e que desviariam o povo de Deus da fé e do Evangelho.
Não bastasse Atos 20, versículos 29 e 30, temos a própria epístola, a segunda epístola de Timóteo, que é uma epístola que Paulo escreve para encorajar Timóteo, naquele que seria o seu último gesto, não é? E o seu último texto, aquilo que o Stott chama de o canto do cisne de Paulo, dali ele vai morrer. E ele entrega aquela epístola exortando Timóteo, encorajando Timóteo, que está desmotivado, que está sofrendo a pressão popular e que está liderando uma igreja, a igreja de Éfeso, cheia de falsos profetas, de falsos mestres, que corrompem a verdade do evangelho e que estão forçando Timóteo a modificar a sua mensagem para se adaptar a esse novo discurso. Então Paulo aparece com essa epístola para exortar Timóteo, para dizer Timóteo que ele não faça isso, que ele se mantenha firme na fé que ele recebeu da sua mãe, a fé que ele recebeu do próprio apóstolo Paulo e que ele recebeu por meio de imposição de mãos, segundo o chamado que lhe foi dado para ser presbítero da igreja. E não somente isso, Paulo o avisou no capítulo 4, colocando debaixo de um juramento, que chegaria o dia em que os ouvidos dos seus ouvintes coçariam, clamando por ouvir coisas que lhes fossem agradáveis aos ouvidos, que lhes chegassem falando exatamente aquilo que queriam ouvir, mas não aquilo que precisavam ouvir, e portanto ele precisaria admoestar, precisaria exortar com toda a longanimidade e doutrina, conforme está no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Décadas depois, a igreja de Éfeso está repleta de falsos profetas, como Paulo havia dito. E João, o último dos apóstolos ali, segundo a tradição, escreve essa epístola a uma comunidade que está vivenciando exatamente esse contexto. E qual é o grande problema desta igreja? Não é que ela é distinta do mundo, não é que ela é composta de filhos da luz, que se distinguem dos filhos das trevas, é que nela não se distinguem mais entre os filhos da luz e das trevas. Ela está completamente mista, ela está completamente misturada. Na própria igreja, está reunida na assembleia da igreja, falsos mestres, falsos profetas, anticristos. Então João precisa exortar aquela igreja, para que ela em primeiro lugar saiba quem ela é. É preciso saber o que é ser um cristão. E parece que esse é um problema também para a gente. Hoje qualquer um se diz cristão. E no nosso caso é pior, porque ainda tem a questão do ser evangélico. Qualquer um se diz evangélico. Mas a grande pergunta que a gente deve se fazer é: quem é cristão de verdade? Porque nós podemos nos disfarçar de cristãos. Podemos falar a língua dos cristãos. Mas vai chegar a hora que aqueles elementos que caracterizam a nossa identidade, que não é a identidade dos filhos de Deus, mas dos filhos das trevas, vão transparecer. É, portanto, mais do que necessário que a gente saiba quem a gente é e que tipo de cristão nós somos, ou que tipo de cristão a Bíblia espera que sejamos. Nós lemos dois textos importantes. E esses dois textos parecem confirmar aquilo que décadas atrás Paulo havia dito aos presbíteros de Éfeso. Por exemplo, no versículo 19 do capítulo 2 que nós lemos, João diz à igreja: eles saíram dentre nós. Quando Paulo lá em Atos capítulo 20, versículo 29, ele diz aos discípulos: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si.
Aquilo que Paulo outrora havia dito décadas atrás, agora se cumpre. E João está dizendo, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E qual é o problema com estes que saíram de dentro de nós, que João está chamando a atenção, e que gera tanto desconforto a João? São aqueles que estão dizendo e negando a divindade de Jesus, e ao mesmo tempo a sua humanidade. São aqueles que não conseguem dizer que Jesus é Deus, não conseguem professar que Jesus é Deus, não conseguem confessar que Jesus é o Filho de Deus, como está dito no versículo de 21 em diante. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então são falsos mestres que negam a divindade de Jesus, que não confessam a divindade de Jesus. Mas por outro lado, como vimos no capítulo 4, versículo 1 em diante, eles não acreditam que Jesus veio em carne, não acreditam que Jesus foi um homem como qualquer um de nós, mas pelo contrário, entendiam ser Jesus uma espécie de fantasma, uma espécie de poder, uma espécie de energia, a qual se pode buscar, obter nessa energia, nessa força, aquilo que se pretende para a vida. Qual era o problema da igreja de João? É que nessa igreja havia uma idolatria muito sutil. Uma idolatria que se conclui pela pregação de um falso Cristo. Um falso Cristo é um ídolo. É uma ilusão. Um Cristo que não é aquele que os apóstolos testemunharam. Um Cristo que é elaborado, pensado de acordo com esses falsos mestres. Meus irmãos, o maior desafio da igreja hoje é encarar o Jesus da Bíblia e não o Jesus que concebemos a partir de nossas experiências. Por isso a nossa evangelização, ela é tão ordinária, no sentido negativo da palavra. Porque ela é o anúncio das nossas experiências pessoais com Cristo. Cristo não te convidou, e a palavra de Deus não te convidou para você falar das suas experiências com Jesus. A Bíblia nos convida a falar de Jesus, não da sua experiência pessoal, individual com Cristo. Não é a sua experiência pessoal que vai salvar alguém. Não é a sua experiência que você conta de conversão, o meio que Deus vai usar para salvar alguém. Deus vai salvar alguém quando você abrir a sua boca e pregar sobre Jesus, e falar sobre Jesus, porque é sobre Jesus o nosso discurso e não sobre nós. Nós falamos das nossas experiências porque Jesus é um poder, e não porque Ele é Deus. Porque às vezes acreditamos que Jesus é essa força que vai nos ajudar a vencer aquele coração incrédulo do nosso patrão e nos dar um aumento de salário. Jesus é aquela força que vai dar aquele empurrãozinho para você que não estudou muito bem no vestibular, e por causa de um pontinho você não está entrando, então Jesus dá uma força aí. É o Jesus que vai aparecer nas horas em que a sua casa estiver pegando fogo, como uma espécie de bombeiro para apagar o incêndio que a sua casa se encontra. E Jesus pode apagar esse incêndio. Jesus pode abrir portas para você. Jesus pode fazer milagres extraordinários. Mas se tudo que você souber de Jesus for isso, como você é miserável, meu irmão. Como você é miserável, minha irmã. Se o teu Jesus é apenas uma espécie de caixa eletrônico que você enfia o cartão de crédito ou o cartão que é a sua oração para que você, dizendo em nome de Jesus, você possa sacar dali a bênção que vem dos céus.
Você é digno de compaixão, meu irmão, porque você ainda não encontrou o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa ouvir o Evangelho mais uma vez e descobrir que Jesus é mais do que uma experiência pessoal. Jesus é a revelação do Filho de Deus. Jonas, o que isso tudo significa? Significa que se você acreditar de maneira equivocada sobre Jesus, você não é cristão. Jonas, mas é possível eu não ser, eu só não sou cristão porque eu não entendi quem é Jesus. É isso que eu estou dizendo. Se você não sabe quem é Jesus, você não é cristão. Você pode, que é o pior cristão que existe, se fazer passar por esse estereótipo de cristão, né? Que é um estereótipo do ser evangélico, né? Que, diga-se de passagem, é terrível. Né? Você pode falar como evangélico, Deus te livre dessa situação. Você pode se comportar como tal, usar os mesmos jargões, ter a mesma mentalidade tacanha sobre Deus. Falar com uma linguagem que você fala assim, uau, esse deve ser crente de longa data. Você vai ver, o cara não tem nem um ano de igreja. Mas é que é um negócio miserável, é uma assimilação de um discurso que, olha, mas nem o nazismo consegue um negócio desse. Porque é uma coisa que faz com que você acredite que se mudar o discurso, mudar o jeito de vestir, mudar o jeito de falar, imitar, colocar a Bíblia debaixo do braço, tudo isso vai te tornar um cristão. Meu irmão, a única coisa que vai te tornar um cristão é entender o Evangelho de Cristo Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Existem sinais, para você fazer uma análise sobre o seu cristianismo, sobre o tipo de cristianismo que você tem vivido. E João, para exortar essa igreja, apresenta pelo menos 3 sinais. Hoje estou bem batista. 3 sinais, 3 pontinhos. 3 sinais, 3 provas que atestam a identidade de um cristão, de quem é um cristão. Trata-se do sinal doutrinário, do sinal ético e do sinal estético. O sinal doutrinário diz respeito ao conhecimento da verdade. O sinal ético diz respeito à prática da verdade. O sinal estético diz respeito à prática do amor. Todos estes 3 sinais são aqueles elementos que você pode falar de qualquer jeito, você pode dizer de qualquer jeito, você pode se comportar de um jeito XYZ. Sempre esses sinais vão aflorar, porque estes sinais são aqueles sinais que caracterizam a sua natureza. Eles vão transbordar em você quando você estiver no seu trabalho. Eles vão transbordar com você quando você estiver diante de um não cristão. E mesmo que você use roupas, as mesmas roupas que ele usa, mesmo que você conviva nos mesmos lugares que ele convive, mesmo que você fale a língua que ele fala, estes elementos vão transbordar, vão transparecer, e ele vai descobrir que você é filho da luz. Primeiro sinal, a prova doutrinária, o conhecimento da verdade. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Parece uma pergunta tão simples, mas essas perguntas simples que caem no vestibular celestial, viu? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? 2 questões são importantes nesse sinal que diz respeito ao conhecimento doutrinário, o conhecimento de quem é Jesus. O primeiro diz respeito, nessa questão do conhecimento, a relação entre subjetividade e objetividade. Nós já dissemos aqui que não se trata de conhecer sua experiência pessoal com Cristo, mas de conhecer a Cristo. De que evangelizar não é, portanto, proclamar a história da sua conversão. Isso pode aparecer depois. Isso pode aparecer num segundo momento. Mas no primeiro momento, aquilo que a gente professa, aquilo que a gente confessa, não é a nossa história de conversão, mas a história de Jesus. A tua história não é mais importante do que a história de Jesus. A história da tua conversão, como é que Jesus te encontrou, meu querido, não é mais importante mais importante do que a história de Jesus.
Sua história é deste tamaninho perto da história de Jesus. Tua história não tem o poder de comover o coração de alguém, mas a história de Jesus não só comove o coração de alguém, mas transforma a mente de alguém. Por isso, o nosso discurso, a nossa conversa não é sobre nós, não é sobre você, criatura, é sobre Ele, é sobre Jesus, é sobre quem Cristo é. Quem Cristo é. O seu Cristo genérico pode ser uma espécie de energia que ajuda pessoas a serem felizes. Mas o Cristo da Bíblia não é uma energia. João capítulo 1, 1 João capítulo 1. Veja como João abre a epístola. A partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifesta. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. João não está anunciando a sua experiência pessoal. João não está falando de si mesmo. João está anunciando aquilo que os seus olhos viram, aquilo que suas mãos tocaram, aquilo que os seus ouvidos ouviram. Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito, Jesus é uma pessoa histórica, passou entre nós. Ponto final. Isso nos leva ao segundo aspecto importante. Por exemplo, não só Jesus é real, não só Jesus é uma pessoa que passou entre nós, e que, portanto, não compensa você construir a ideia de um Jesus que só existe como uma ideia, mesmo porque, como disse C.S. Lewis, ele diz, só acredito no cristianismo, porque ele é uma ideia que nunca poderia ter passado na cabeça de um homem, eu diria nem de um brasileiro. Não somos criativos o suficiente para criarmos a história de redenção. Criação, queda e redenção não é meramente uma cosmovisão, meu irmão. Não é só uma ideia. Veja, eu não estou dizendo para você que o mundo está aqui, o mundo é isto aqui, e existem várias pessoas com várias perspectivas religiosas. Um ateu, outro marxista, outro existencialista, outro budista, outro kardecista, e um que é cristão. E aí cada um tem a sua perspectiva do mundo. Não, eu estou dizendo para você que o mundo é bíblico. O mundo não é neutro. O mundo não é uma coisa que não é nenhuma nem outra. O mundo é a Bíblia e reflete a palavra de Deus. É exatamente porque há uma adequação entre a realidade do mundo e aquilo que Deus discursa, a sua palavra, que podemos acreditar na sua palavra. Não estamos acreditando numa história bacana, estamos acreditando em algo real, que é expresso por palavras, mas é algo real. Jesus precisa ser real, real não apenas como um homem que passou entre nós, mas real como o homem que passando entre nós, como o homem morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai, reinando sobre toda a criação. Isso nos leva a um segundo aspecto ainda dessa prova doutrinária, desse sinal doutrinário, que é o capítulo 5, lá no finalzinho. João diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Filho de Deus, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisso, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse sinal, que é a marca do conhecimento doutrinário, o conhecimento de que Jesus é Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa confissão que é feita por João lá no seu Evangelho, ela diz respeito não somente ao fato de que devemos conhecer sobre Jesus, mas devemos crer. Por exemplo, essa é a relação entre informação e fé, entre doutrina e fé. Por exemplo, você pode conhecer as doutrinas marxistas, você pode conhecer o marxismo, e não acreditar nele, o que te fará uma pessoa bem-aventurada. Mas coisa bem diferente de conhecer é crer. Você pode conhecer, por exemplo, as doutrinas marxistas e não crer nelas. Isso é possível. Você pode conhecer doutrinas e não crer nessas doutrinas. Isso também pode acontecer com o cristianismo. Você pode conhecer doutrinas. Você pode conhecer uma lista de doutrinas. Você pode saber o credo de cor. Você pode saber e ter informações doutrinárias sobre quem é Jesus. Pode articular a lógica que envolve os problemas acerca da Trindade. Você pode escrever um livro resolvendo o problema do mal em 30 páginas. Você pode criar inúmeros problemas, inúmeras questões para aprofundar uma doutrina e mesmo assim não crer no Evangelho de Cristo Jesus. Conhecer não é crer, mas o crer envolve conhecer. Você pode conhecer o Evangelho e não crer nele, mas eu quero chamar a tua atenção para a segunda volta. Isso não significa que quem crê não precisa conhecer, pelo contrário. Se pressupõe que aquele que crê, conheça. Pode existir pessoas que conhecem e não creem, mas todo aquele que crê no Evangelho só pode crer porque conhece o Evangelho. Se você não conhecer o Evangelho, você não pode crer no Evangelho. Portanto, é preciso conhecer o Evangelho e crer no Evangelho. Sem crer no Evangelho, por mais que você se debruce, por mais que você estude, se você não crê que Jesus é Deus e que Jesus se fez carne e morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos levar puros a Deus, nos promovendo a redenção, se você não acreditar, se você não crer nas palavras de Jesus, nosso conhecimento, o seu conhecimento, não te salvará. O cristianismo não é gnosticismo. O gnosticismo é a doutrina que ensina que se você conhecer, mesmo que você não creia, você será salvo. Não é? Quer saber o que é um gnóstico de hoje? Olha para os nossos liberais. O liberal é um gnóstico contemporâneo. Você não precisa crer. Você não precisa nem crer que Deus existe. Você só precisa falar bonito. Você só precisa de uma igreja, porque liberal não planta igreja. Liberal não está nem aí com igreja. Ele destrói seminários, destrói a igreja, é isso que ele faz. Ele parasita, é um parasita. O gnosticismo sempre foi um parasita. Quando você estuda, faz um estudo do fenômeno do gnosticismo na história do cristianismo nascente, a primeira coisa que você descobre é que o cristianismo não foi a primeira vítima do gnosticismo. O gnosticismo se encontra também em várias correntes, até egípcias. Até egípcias. Ninguém sabe a origem do gnosticismo, mas todo mundo sabe que o gnosticismo precisa de um hóspede. Ele precisa ocupar alguma coisa, ele não pode partir do nada, ele não pode ele mesmo construir, ele precisa se nutrir de algo. E se existe algo nos nossos dias que coloca em risco a igreja, não são os ateus.
Nós ficamos desesperados com os ateus. Meus irmãos, nunca o ateísmo foi uma ameaça para o cristianismo. Nunca foi. Nunca foi. Primeiro porque os argumentos do ateísmo são argumentos frágeis. O ateísmo nunca foi um problema sério para a igreja. O problema sério da igreja são os cristãos que assimilaram o falso Cristo e que não têm comprometimento com o Evangelho, e os seus falsos mestres, que dentro da igreja provocam imaginários, provocam novos cristos, criam novas imagens de Cristo, fazem Cristo de todas as formas. Para você ter ideia, para não achar que eu sou louco, achar que eu estou falando de coisa que não entendo com palavra difícil, um dos teólogos importantes aí do mundo contemporâneo é um cara chamado Paul Tillich. Paul Tillich. Foi orientador do Adorno, foi orientador do Martin Luther King Jr., foi orientador do Rollo May, foi orientador do Mircea Eliade, foi orientador de quem mais? Uma bancada de gente aí que ensina, Max Scheler, um monte de gente importante aí na história da filosofia, da teologia, da psicologia aí contemporânea. Ele dizia o seguinte: a gente não precisa se preocupar se Jesus existiu ou não. O que importa é o Cristo da fé, porque a ideia é muito boa. É da ideia que a gente precisa. Contam as más línguas que um dia, isso é uma piada, tá, gente? Vou avisando logo antes. Conta essa história de que um dia descobriram o corpo de Cristo. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que eu estou dizendo que o corpo de Cristo foi encontrado. Não foi. Mas enfim, disseram que descobriram onde estava o corpo de Cristo. E aí contaram para o Papa. O Papa ficou, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Não, manda lá, manda o povo esconder o corpo. Ninguém pode descobrir, porque senão a igreja vai falir. A mesma notícia chegou para o Billy Graham. Billy Graham ficou desesperado. Ele soltou o nó na gravata e disse: não, pelo amor de Deus, se descobrir o corpo de Cristo é em vão a nossa fé. Pronto, ele pulou de um prédio e se matou. Aí estava lá o Paul Tillich no escritório dele e chegou a mesma notícia. Tillich, você não sabe da última. Descobriram o corpo de Cristo. Ele, não é que ele existiu mesmo. Tem alguns, eu diria assim, tem alguns teólogos que dentro do seio da própria igreja fazem questão de duvidar do óbvio ululante, fazem questão de duvidar daquilo que os nossos olhos viram, que os ouvidos ouviram. O que o João estava falando lá na década de 80, início da década de 90, meu irmão, eu estou querendo dizer para você que serve para a gente hoje. Foi há pouco tempo que alguém disse isso contra a igreja, que disse isso contra Jesus. O que eu estou dizendo para você é que nós lidamos com as heresias e com os falsos ensinos o tempo todo. O tempo todo a igreja está enfrentando a maior de todos os seus desafios, que não é o ateísmo, mas são as falsas teologias que produzem falsos cristos dentro da própria igreja e que reproduzem não cristãos, mas falsos cristãos, e por isso reproduzem uma prática da mentira e uma prática do ódio dentro da igreja. E estes são os dois últimos sinais com os quais eu queria encerrar a nossa reflexão de hoje. O segundo sinal, quando a gente lê o versículo 5 do capítulo 1, a gente descobre o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Luz tem a ver com entendimento, luz tem a ver com conhecimento. E nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não nos interessa um mero conhecimento do Evangelho, porque um mero conhecimento do Evangelho não reverbera numa prática da verdade. Somente a fé, somente crendo em Cristo Jesus, podemos praticar a verdade do Evangelho. Se não crermos na verdade do Evangelho, não vamos praticar a verdade do Evangelho, porque não é aquilo que conhecemos que nos torna praticantes do Evangelho, mas aquilo que cremos, são nossas convicções que nos tornam praticantes da verdade. Se você não crê no Evangelho, você não vai conseguir praticar o Evangelho, porque a prática depende de convicção. Uma pessoa sem convicção não consegue praticar aquilo que ela diz crer e não crê. Não conseguimos praticar aquilo que não acreditamos. Eu ia brincar, é mais ou menos como torcer pelo Palmeiras, né? Mas está difícil a situação. Porque a gente pode acreditar em algo,
Mas se a gente não tem convicção naquele time, se a gente não tem convicção naquilo que a gente observa, simplesmente a gente não consegue sustentar a nossa fé. Talvez a falta de crença, talvez a falta de reconhecimento da realidade, da necessidade de crer em Jesus Cristo, explique o porquê não conseguimos praticar a verdade. Talvez não praticamos não porque não entendemos, entendemos bem, como o próprio João vai dizer, vocês conhecem bem o que eu estou dizendo. Porque o problema talvez não seja meramente conhecer, mas seja crer. Eu me dirijo a você que conhece o Evangelho, mas que ainda não crê nele. E porque não acredita no Evangelho, não consegue se doar, não consegue acreditar que se você der o outro lado da face, você estará fazendo a melhor escolha da sua vida. Se a gente não crê no Evangelho, a gente não consegue viver o Evangelho. Por isso não basta conhecer, é preciso crer, e esse é o segundo sinal. O terceiro e último sinal é o sinal do amor. A estética não é só sobre o belo, é sobre como a gente apreende o belo, como a gente sente, obrigado Roberto, como a gente sente, como a gente apreende a beleza, como a gente apreende a verdade, como a gente é afetado por ela. O amor, ele não é algo do qual os cristãos possam se furtar, mas ele não pode ser resultado de improviso. Você não pode planejar amar, do tipo, virei crente e agora vou amar fulano. Você não pode fazer isso, porque você não vai amar. O amor que João está se referindo aqui, não é aquele que vem porque você decidiu amar, vem porque você creu, é natural, flui da sua crença, porque você crê, você pratica a verdade e você ama. Então é preciso crer na verdade do Evangelho. O Evangelho precisa ser o verdadeiro Evangelho, para que sendo o verdadeiro Evangelho você pratique a verdade e ame a verdade. E ame a verdade, amando o próximo. A questão do amor é uma questão complicada para nós cristãos. Porque o amor, a gente precisa lidar com uma questão que a gente vai lidar também na série de Tiago, que é a questão do amor presumido. O amor presumido é a maior fonte de nossos enganos, ilusões e ídolos nos nossos relacionamentos. Presumir que ama alguém não é amar alguém. Presumir que você ligou para fulano não é a mesma coisa que ligar para fulano. Presumir que você é um bom cristão não é ser um bom cristão, mas presumimos. E presumir é você simplesmente imaginar, é simplesmente você discursar sobre o amor, é simplesmente você falar sobre o amor. Não tem nada mais, eu diria assim, antagônico ao Evangelho do que você ficar dizendo para uma pessoa toda hora eu te amo. Meus irmãos, eu vou confessar, vou abrir meu coração para vocês. Como me irrita profundamente quando eu estou no meio de um culto, em algum lugar, se é que aquilo é um culto, mas eu estou naquele lugar, e alguém me diz assim, olhe para o seu irmão e diga que ama. Meus irmãos, a gente vive um mundo em que as pessoas parecem, é o mundo da energia, é o Cristo da energia, é o Cristo genérico, você tem que dizer que ama. Então você tem que profetizar que vai dar certo, você tem que dizer que vai dar certo. Dar certo é outra história, meu irmão. Mas você tem que dizer. Então fala para o seu irmão que você o ama. Ô seu miserável, aprenda o que eu vou te dizer agora, para você nunca mais esquecer na sua vida. Jesus nunca te disse te amo.
Me mostre um só texto na Bíblia em que Jesus diga, eu te amo, homem. Nenhum texto da Bíblia você vai encontrar. Mas nenhum de nós aqui vai poder negar que os atos de Jesus, principalmente o maior e mais extraordinário ato de Jesus, foi um grito, eu te amo. Suas palavras não servem para nada, se elas só forem para presumir um amor que você não tem. Não adianta presumir o amor pelo cônjuge se você não ama o cônjuge. Não adianta presumir que você cuida de um filho se você não cuida de um filho. Não adianta você presumir que você tem um compromisso com uma igreja local se você não tem um compromisso com uma igreja local. Não adianta presumir que você ama os seus irmãos da igreja local se você não ama e não está envolvido com os irmãos de uma igreja local. No reino de Deus, no Evangelho de Cristo Jesus, a presunção do amor não se equipara ao amor. Amar é uma coisa, presumir o amor é outra completamente diferente, outra coisa completamente diferente. E o mandamento de Jesus não é para presumirmos o amor, mas para amarmos como Ele nos amou. Veja o que diz o capítulo 2, versículo 9 em diante. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. O que Deus quer de mim e de você é aquilo que Cristo fez na cruz, dando a sua vida por nós. Deus também deseja que eu e você sejamos capazes de dar a nossa vida uns pelos outros. Porque quem crê na verdade do Evangelho de Jesus e pratica a verdade do Evangelho de Jesus, vai amar aquilo que mais Jesus amou nessa vida aqui na terra, a sua própria igreja. Se você não ama a igreja de Jesus, se você não cuida da igreja de Jesus, se você não tem zelo pela igreja local, se você não tem zelo pelos seus irmãos locais, você não pode se dizer como filho que anda na luz, você anda nas trevas e no obscurimento das suas trevas. É isso que João está dizendo, e isso é para ser radical, sim. Ai, Jonas, está difícil. Está mesmo. Vai ter um monte de igreja. Vai estar muito fácil. Que você não precisa absolutamente ter comprometimento com ninguém. A menos o comprometimento financeiro. Esse você precisa ter. Meus irmãos, a igreja, o povo de Deus, não é a reunião de voluntários. O reino de Deus não é a congregação de voluntários, é a congregação de discípulos. O reino é de discípulos e não de voluntários. O reino é de gente que ama e não de gente que consome. O reino é de gente que se doa, que se entrega, não de gente que só quer absorver. A preocupação de João está no fato de que os liberais, quer dizer, os hereges da sua época, distorciam tanto o evangelho, tanto evangelho, que eles se sentiam confortáveis com a sua vida medíocre e centrada em si mesmos. Um evangelho que é falso não vai te apresentar um Cristo verdadeiro. O falso evangelho vai te apresentar um falso Cristo. Por isso, o perigo real da igreja não é a descrença, mas a crença errada. A falsa crença, ela não pode gerar o amor. Se o Evangelho de Deus não for pregado na igreja de forma pura e genuína, a palavra de Deus não vai engendrar amor no coração dos homens. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ouvir a palavra de Deus.
A primeira coisa mais importante na vida é ouvir a palavra de Deus. A segunda é ser praticante da palavra de Deus. Porque quem é ouvinte da palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, é como um homem que olha a sua imagem no espelho e depois que sai, logo esquece do que viu. O homem que se torna ouvinte da palavra, mas não pratica a palavra, é como um homem que não sabe quem ele é. Mas aqueles que são filhos da luz manifestam as verdades daquele que os tirou das trevas e os transportou para a sua maravilhosa luz. Minha oração, meu irmão, minha irmã, é para que você hoje tenha um encontro com Cristo. Não importa quantos anos de igreja você tem, mas que seja um encontro com Jesus verdadeiro e não com as suas experiências com Ele. Minha oração não é para que você busque uma experiência grandiosa com Cristo, porque experiências grandiosas com Cristo até os demônios têm. Mas minha oração é para que você creia em Jesus, porque se você crê em Jesus, somente se você crê em Jesus, não é que o mundo vai mudar, você não será mais o mesmo.